Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo e que também vão assistir essa importante live que nós estamos realizando hoje com o Everton Gimenez, que é vice-presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Central Única dos Trabalhadores, ex-presidente do Sindibancários, sindicato de muita luta, que fez muita batalha, aí, inclusive contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista, governo Temer, Bolsonaro. E a gente sabe que o Everton ainda está na direção do Sindibancários, e acumula essas duas funções, e é vereador suplente de Porto Alegre. E o Sérgio, que está aqui conosco, também é um lutador, né, da luta bancária, da luta dos trabalhadores, diretor da FETRAF e trabalhador do Banrisul. E esse é o nosso tema hoje, é o tema do Banrisul ameaçado pelo governo neoliberal e que fez estelionato eleitoral. Disse que não ia vender nada, privatizar, e agora anunciou que quer tirar, inclusive, o povo da jogada. Então, sejam bem-vindos a esse debate importante, vocês trazerem aqui as informações na perspectiva das trabalhadoras dos trabalhadores. Dando as boas-vindas, eu já passo a palavra para o Gimenez, para explicar para nós, Gimenez, que situação é essa agora. A IEDA já tinha vendido uma parte do banco, e agora ele quer rifar o banco e mais patrimônio, né, que envolve Corsã, enfim, outras empresas. Como é que está o clima, hein? Como é que está essa situação? O que é isso? Boa noite, Jonas, Serjão, a todos que estão nos acompanhando, todos e todas que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, queria agradecer ao meu companheiro, vereador Jonas, pelo espaço que está nos dando para discutir esse tema tão importante que é o Banrisul, o banco do nosso estado, o banco de todos os gaúchos e gaúchas, né? Porque a gente sabe que a grande mídia é favorável às privatizações, à entrega do patrimônio público e bloqueia os espaços de debate, né? Assim como o governo que está querendo bloquear o espaço de debate com a população. Porque na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, desde 2002, numa luta que começou lá em 98, está lá no artigo 22 que para alienar, vender uma empresa pública, principalmente Banrisul, Corsã e Procergs, teria que consultar a população através de um plebiscito, ou seja, fazer um debate. O plebiscito nos possibilitaria fazer um debate com a população da importância dessas três empresas, do que significa a entrega do patrimônio público, e o governo está querendo nos tirar do povo, que é o verdadeiro dono desse patrimônio público, o direito de opinar, de decidir, né, que é, além de tudo, antidemocrático. Então, o espaço como o do vereador Jonas, que é um vereador que se elegeu na última eleição e tem um mandato a favor da luta dos trabalhadores, está aí enfrentando o Melonaro, né? Porque a gente já dizia, né, Jonas, na campanha, que o Melo era o filhote do Bolsonaro em Porto Alegre, um fascista que também está querendo privatizar a Carris. Eu vi ontem que ele falou na Federação que vai privatizar a Carris, quer privatizar o DEMAI, quer entregar o patrão, quer fazer a reforma da Previdência dos servidores públicos, mais um ataque como fez o Bolsonaro na Previdência dos trabalhadores brasileiros, o Melo quer fazer aqui na Previdência dos municipais. Então, o mandato como o do Jonas é muito importante para a nossa luta, para a luta dos trabalhadores. Então, eu queria parabenizar o Jonas por esse início de mandato muito combativo e agradecer esse espaço. Mas o que está acontecendo, Jonas? Esse é o tema do Banrisul, da Corsã, da Procergs, da SED, das privatizações do Estado do Rio Grande do Sul, é um tema muito antigo, né? Lá na década de 90, mais precisamente 94, 98, o Brito entregou metade do Rio Grande do Sul. Vendeu a CRT, parte da CE, extinguiu a Caixa Econômica Estadual e só não terminou o serviço, ou seja, não privatizou o Banrisul, Corsã, Procergs, todas as outras empresas, porque perdeu a eleição para o companheiro Olívio Dutra, um banrisulense, em 98. Daí nós conseguimos impedir. Nesse mandato do Olívio, nós também conseguimos, os sindicatos foram para as câmaras de vereadores e conseguimos um apoio de todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, de todas, para ter uma ideia de todos os vereadores, por maioria em câmaras de vereadores, todos do Rio Grande do Sul, para criar essa PEC 22, essa PEC que obrigava que para privatizar, para voltar esse debate, já que tinha sido péssima a privatização da CRT para o Rio Grande do Sul, a entrega da Caixa Estadual, tudo que eles prometeram que ia retornar em saúde, educação e segurança não aconteceu, nós conseguimos, na época,
votar na Constituição que, para privatizar, tinha que consultar a população através do plebiscito. Ou seja, amarramos, não deixamos os governos neoliberais que porventura ganhassem depois da eleição a chance de vender sem consultar o povo. Isso está lá desde 2002. Como tu disse, a IEDA, depois do mandato da IEDA, de 2006 a 2010, a IEDA abriu o capital do Banrisul e vendeu 46% das ações do Banrisul, fez já uma, né, a preço de banana, porque se tu olhar hoje, o 1,2 bilhão que o governo do estado levou pelas ações do Banrisul, com o lucro que o Banrisul obteve nos anos seguintes, o Rio Grande do Sul, como era o acionista, ia ganhar os dividendos desses 46% que ele vendeu, teria ganho muito mais a médio e longo prazo do que os 1,2 bilhão que ganharam na época. Né? Então, mostra que foi uma venda equivocada, foi um desmanche do banco, um desmonte, e do ponto de vista financeiro só foi imediatista. Pegou 1,2 bilhão na época, ela prometeu que ia criar um fundo para a Previdência dos trabalhadores do Rio Grande do Sul, não criou, botou no Caixa Único para tentar se reeleger e perdeu a eleição para o Tarso Genro. Daí parou de novo a discussão da privatização. Veio o governo depois Sartori e voltou. Sartori, você se lembra, vendeu mais um monte de ações do Banrisul, quase todas possíveis, e de forma vergonhosa, criminosa, de forma nebulosa, inclusive, né, com uma empresa que o diretor do Banrisul tinha sido sócio antes, que comprou. É uma confusão, e todo mundo disse, inclusive a direita. Eu fui em debate na Assembleia, inclusive o Novo, que defende a privatização, disseram que eram contra a venda de ações, que era abaixo do preço do mercado, era preço de banana. Então, entregou ações, então continuou o desmonte do governo Sartori, e o Sartori já começou com essa discussão de acabar com a necessidade de plebiscito. Tentou fazer uma PEC, viu que não tinha maioria, fez uma só para CE, CRM e Sulgás, e deixou o Banrisul processo Corsã fora. Infelizmente, essa PEC foi aprovada, né? A 272 foi aprovada. Hoje, CE e CRM e Sulgás estão no processo de privatização e não precisa consultar a população, o governo pode fazer, então os trabalhadores estão lutando contra, ganharam agora uma ação judicial que impediu o processo, né? Mas o governo pode porque tirou isso da Constituição. Então, só ficou o Banrisul, Corsã e Procedes garantidos pelo artigo 22 da Constituição Estadual. No início do governo Leite, essa fraude, que é o Leite, que prometeu, você se lembra, prometeu na TV, no programa eleitoral, que não ia privatizar Corsã e Banrisul, um deputado da base aliada dele, o Sérgio Turra, apresenta essa PEC 280. Com a desculpa, na época, que não tinha sentido, já que as outras empresas não precisavam mais consultar a população, que Banrisul, Corsã e Processo continuassem com isso, mas que não era a intenção do governo privatizar. O Leite, em resposta, disse que ele não ia privatizar o banco, mas não partiu dele essa discussão, mas se a Assembleia quisesse discutir, ele estava aberto. Ou seja, ficou claro que ele tinha terceirizado o desgaste de quebrar a palavra dele para o parlamento, né? Os parlamentares apresentavam o projeto e ele disse que estava aberto a discutir. Não partiu dele, mas ele estava aberto. Ali já se via que era uma armação. Nós fizemos uma grande mobilização, Serjão, todo mundo lá pela FETRAP, sindicato, nós fomos para cima, e em 2019 conseguimos que essa PEC não andasse muito. Ela teve um relatório, infelizmente, favorável do Elisandro Sabino, que era o relator, o cara do PTB. Nós fomos para cima e ela ser votada em dezembro de 2019, nós votamos as galerias lá da Assembleia várias vezes com o banrisulense, com companheiros da Corsã, da Procedes, eles acabaram não votando. Foi uma vitória parcial do movimento naquele momento. 2020, com pandemia e com eleições, né? Eleições, eles nunca se metem antes de eleição a fazer coisa impopular, né, Jonas? Eles deixam para depois das eleições. Não mexeram nisso e ficou lá parado, muita gente achando que o Banrisul, a Corsã e a Procedes estavam salvos. Começa 2021, né? O Leite anuncia na grande mídia a intenção de privatizar a Corsã e dizendo que não estava mudando essa palavra, mas é que mudou a situação. Uma mentira, né? Ele mentiu para o povo e, ao mesmo tempo, a base aliada retira da gaveta essa PEC, desengaveta ela e bota para votar na outra terça. Ele anunciou na sexta, na terça dessa semana já foi votada. Na sexta passada ele anunciou, na terça foi votada na Assembleia por 9-3 essa PEC, que tira do povo o direito de decidir sobre o seu patrimônio e facilita, né? Abre a porteira para a venda do Banrisul, Corsã e Procedes. Por isso que a gente está nessa mobilização grande.
né? Estamos mobilizando tudo, nós temos, o Sérgio pode falar melhor, instrumentos, inclusive eletrônicos, para as pessoas participarem, mandar e-mails para os deputados, para a gente pressionar. Estamos reunindo, procurando Câmara de Vereadores, prefeituras do interior, porque o Banrisul tem 100 cidades, só tem Banrisul no interior. Se não tiver Banrisul, não tem banco. Né? O Banrisul é importantíssimo. Outra coisa ridícula é tu abrir mão do patrimônio de um banco, uma ferramenta de desenvolvimento, uma crise econômica. Né? Tu pode usar o banco para fomentar o desenvolvimento, para financiar, né, obras, financiar projetos, né? Então está abrindo mão disso nesse momento. Então é ridículo. Então essa é a luta, eu não quero me estender muito para deixar o Sérgio também falar, mas é uma luta difícil, mas eu tenho certeza que os banrisulenses, os companheiros da Corsã, da Proseg, já estão enfrentando isso há muitos anos, né? Desde a década de 90, como eu disse, nós sempre ganhamos. Então, mais uma vez, vamos pegar esses privatistas de plantão e vamos dar um pé na bunda deles, vamos conseguir defender, manter o Banrisul, a Corsã, a Proseg na mão do povo gaúcho. Mas é uma luta que a gente precisa de todo mundo. Por isso, já convoco aí todo mundo que está assistindo a assinar os nossos e-mails contra os deputados, se manifestar nas redes contra esse absurdo, para que a gente faça essa luta. Não pode ser só dos banrisulenses, tem que ser da sociedade gaúcha, né? E não só da Corsã, não só da Proseg, porque as empresas são importantes para o povo gaúcho. Obrigado, Jimenez, pela tua introdução aí ao tema, muito importante. Quero passar para o Sérgio também, trazer aqui elementos para a gente continuar esse debate. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Jonas. Boa noite. Boa noite para o Jimenez, meu companheiro de sindicato aí, de tantas lutas que a gente já travou juntos. É triste e, ao mesmo tempo, é reconfortante a gente estar aqui, porque a tristeza de não poder estar ombro a ombro nas ruas nesse momento, né? Tá lutando, como a gente já fez tantas vezes, né, Jimenez, em frente ao banco lá, na Caldas Júnior, fechando a rua, com carro de som, né? Enfim, todos os instrumentos de luta que a gente sempre pôde usar e que agora não está podendo, em função dessa pandemia, que não acaba nunca, né? E porque grande parte está sendo incentivada por esses governos, né? Especialmente aí em Porto Alegre, o Melo, né, que inclusive kit cloroquina começou a oferecer, né, um absurdo, que só atrasa mais, né, a resolução do nosso problema. Mas é reconfortante porque dá para ver que nós temos ainda pessoas com muita vontade de lutar, com muita garra, novas pessoas se engajando através das redes, e quiçá a gente possa depois levar essas pessoas para as ruas também, quando nós tivermos uma solução, tivermos uma vacina, enfim, possamos mais uma vez tomar as ruas, que é o nosso lugar para lutar. Dizer de começo assim que o Jimenez ele deu um bom panorama, né, dessa luta, puxou todo o nosso histórico recente aí sobre todo o debate em defesa do Banrisul público, né? A questão da PEC 280 agora, ela ficou muito carimbada, ficou muito marcada na Assembleia Legislativa como um movimento de patrola do Eduardo Leite, sabe? Porque ele simplesmente declarou para a imprensa a intenção de vender a Corsã e no dia seguinte já estava o Sérgio Turra pedindo preferência para a CCJ. Né? Então foi uma coisa muito acelerada, foi muito rápido, a intenção deles foi nos pegar de surpresa mesmo, né? Mas não nos pegaram de surpresa, porque nós temos articulações por dentro da Assembleia Legislativa, nós conversamos com o gabinete dos deputados, nós temos uma frente parlamentar em defesa do Banrisul público muito forte, muito atuante, que faz um trabalho excelente desde 2017. Nós já tínhamos, antes disso, a Frente em Defesa das Estatais, lá em 2015, né, que ela foi inaugurada tão logo o Sartori foi eleito. Né, nós já saímos pensando como é que nós poderíamos nos mexer, nos articular, enfim. A frente começou inicialmente com CE, Corsã e Banrisul. Nós articulamos diversas lutas conjuntas nessas empresas. As entidades sindicais trabalharam juntas, atuaram. Nós fomos para a Assembleia Legislativa, né, enfim, diversas frentes nós atacamos, né? E daí, de lá para cá, essas lutas foram se mantendo e nós criamos um sistema de vigilância, um sistema de inteligência na resistência da privatização, né? E com isso nós tivemos condições de nos articular para, tão logo o Eduardo Leite declarou a intenção de vender a Corsã, nós já procuramos os nossos contatos da Procergs, né, do SindipPD, os nossos contatos da Corsã através do Sindiágua, né, e com as bancadas também da oposição da Assembleia Legislativa,
para construir essa luta, para, enfim, retomar essa atividade, né? A pandemia, ela foi muito cruel conosco nesse sentido, mas, bem ou mal, ela também atrapalhou um pouco os planos do governo, ainda que com todo esse preço que nós estamos pagando. Porque nós encerramos o ano de 2019, em dezembro já, ainda com uma audiência pública na Assembleia, justamente tratando da resistência à PEC 280. Ela começou a tramitar em 2019, né? E nós tínhamos uma estratégia, traçamos uma estratégia de que se nós conseguíssemos até o fim de 2019 segurar, engavetar ela, no próximo ano legislativo seria mais difícil de passar. É claro, nós não contávamos com a pandemia, né? Nós não esperávamos que acontecesse tudo isso que aconteceu conosco nesse período, mas, de certa forma, isso atrasou muita coisa. Então, ainda que com todo esse preço, nós conseguimos, pelo menos, atrasar um pouco esse projeto de Estado mínimo que o Eduardo Leite traz, né? Todas as promessas que foram feitas por ele, todas as falas que foram feitas, a gente sempre teve um cuidado de pensar estrategicamente, né? Por quê? Uma coisa seria o governo 2 do Sartori, outra coisa seria o novo governo do Eduardo Leite, com talvez até uma oposição do MDB, uma oposição da equipe do Sartori. E isso também, de certa forma, ajudou um pouco, né? Se o Sartori tivesse sido reeleito na plataforma Sartonaro que ele lançou, nós já teríamos ido para a roda em 2020. Né? Tem que ter também essa consciência. O governo custou um tempo a se estruturar, a montar uma base, né? Ele começou praticamente só o PSDB e o PTB, e a partir daí eles começaram as negociações, os cargos, como todo mundo sabe como é que funciona, né? E se estruturaram com uma base de governo, né? No momento que estruturaram essa base, tinha pandemia no meio do caminho, né? E a Assembleia parou por um bom tempo, depois começou a retomar algumas atividades virtuais de forma emergencial para tratar da pandemia, né? E agora o ano legislativo de 2021 já começa mais acelerado, né? Eles tiveram todo o ano passado para se organizar e eles começaram o ano vindo para cima, né? Tem que levar isso em conta também. O Eduardo Leite, a gente enxerga uma questão aí que tem muito a ver com um projeto pessoal dele, projeto de poder pessoal, né? Ele não faria um sinal desses ao mercado não fosse para valorizar seu passe para alguma candidatura, né, para alguma coisa. Nós sabemos que os deputados federais do PSDB estiveram em comitiva em Porto Alegre, faz questão aí de 2, 3 semanas atrás, com uma carta pedindo para que o Eduardo Leite se lançasse como pré-candidato à presidência da República. Então vejam, né? E logo depois disso ele anuncia a venda da Corsã. Muitas coisas que esses caras fazem pensando nesses projetos pessoais, pensando nesses espaços que eles pretendem ocupar no futuro, né? Ainda que ele possa não se lançar a candidato a presidente da República, ele pode se lançar a vice de alguém, ele pode se lançar a deputado federal, a senador, enfim. Eu acho que o governador ele não vem, mas ele quer fazer a entrega da fatura antes, né? Ele quer deixar o mercado acomodado antes para ter essa base eleitoral, né? Sempre esse cálculo que essa turma faz, né? E o problema desse cálculo deles é que eles não levam as vidas das pessoas em conta, né? E eu não estou nem falando das 10 mil vidas dentro do Banrisul, das 10 mil famílias que se sustentam a partir do Banrisul. Eu falo das famílias que precisam do banco porque não tem outro banco a recorrer, muitas vezes, né? Eu falo das famílias, por exemplo, dos 106 municípios em que não teria outro banco a não ser o Banrisul, que não tem outro banco a não ser o Banrisul, né? 106 municípios em que a pessoa teria que andar quilômetros, né, 2, 3 cidades adiante para achar um banco, não fosse o Banrisul estar presente lá. Municípios que precisam, que dependem do crédito rural, que dependem de crédito a juros baixos, enfim, e que não encontram num outro banco isso, né? O Gimenez sabe bem, o Gimenez vem do Bradesco, né, um banco privado. Pergunta aí para o Gimenez depois se tem, por exemplo, alguma agência do Bradesco na Restinga, vamos falar de Porto Alegre, né? Se tem uma agência do Santander na Restinga, na Lomba, né, nas regiões mais periféricas das cidades, né? A própria bancarização, não só no interior, mas também na capital, depende da presença de bancos públicos, né? Tem locais que tu circula, tu vai fazer uma visita, um roteiro, tu sabe que naquele local tu só vai achar um Banco do Brasil e um Banrisul, uma Caixa e um Banrisul,
E ainda assim, esses bancos estão se reestruturando também, né? Justamente por conta desse projeto neoliberal. E as pessoas que dependem de ter um banco público para se bancarizar, para poder receber um dinheiro, para poder ter um cartão, não vão ter isso com outro banco, com a venda do nosso banco, com a venda dos demais bancos públicos. Né? Essa é uma luta que ela não vem sozinha, ela não vem isolada. É uma luta que ela está encadeada em torno da defesa das empresas públicas, porque sem elas, essa população que mais precisa não tem acesso. Como é que tu vai imaginar uma água privatizada numa cidade pequena de interior? Nós já temos até exemplos, né? Tem municípios aí do estado que querem, inclusive, reestatizar a água, porque não deu certo a privatização da água, né? Querendo reestatizar o serviço de saneamento, porque a Corsã atendia e agora a empresa que está lá não tem interesse. Vão só para a área que dá mais lucro, né? E a empresa pública tem essa característica do papel social, que é o que nenhuma outra empresa privada se presta a fazer. Né? O papel social das empresas públicas é que está em debate, que está em xeque agora. E que as pessoas que, enfim, estão nos assistindo e que precisam passar adiante isso, tem que debater também com os demais, né? Debater com os amigos, debater com os conhecidos, com o vizinho, com o parente, né? Olha, tu pensa só, tá ruim hoje, né? Tá caro hoje pegar um empréstimo, mas tenta pegar um empréstimo no Banrisul ou no Santander e ver a diferença. Tenta abrir uma conta corrente no Banrisul ou no Itaú, que tu vai ver a diferença. Então, se tá ruim, imagina sem o banco público, sabe? É isso que a gente precisa levar nos nossos debates, sabe? É um debate que ele é muito desigual, é uma batalha muito desigual, porque nós temos tudo contra nós. Nós temos as bancadas de direita, né, querendo vender, nós temos as empresas privadas querendo adquirir, né, os bancos privados querendo comprar. O governo Sartori teve muito lobby do Santander uma época, porque tinha um interesse na marca do Banricompras. É um cartão diferenciado, nenhum outro banco tem um cartão parecido. É uma bandeira própria e forte, né, ela é competitiva. E isso é que precisa ser levado adiante, sabe? Quem perde não é só o bancário, não é só o funcionário do Banrisul que perde o seu emprego. É a sociedade que perde. É aquela pessoa com um salário menor que não tem para onde correr se não tiver um banco que nem o Banrisul para atender. É o servidor público estadual que precisou adiantar o salário no Banrisul porque o governador não pagava em dia, sabe? Essas pessoas é que dependem e que, enfim, precisam se engajar nessa luta, precisam ser informadas sobre o que está acontecendo. Né? Nós temos hoje na roda Banrisul, Corsã e Procergs. O governo fala da Corsã, né? Fala única e exclusivamente da Corsã. Mas tem um movimento e tem, enfim, uma coisa no ar, né? Muito clara, muito visível para quem respira a política desse Estado, de que a Corsã é a desculpa. Né? A Corsã, ela vai, né? Se deixar, ela vai ser vendida mesmo. Mas ela é a desculpa para pegar o Banrisul lá na fila e vender também. Porque o grande ativo, o maior ativo do nosso Estado é o Banrisul nesse momento. E ele é um banco competitivo, um banco que tem produtos que todos os outros bancos têm, com o diferencial de ter as taxas que um banco público deveria ter, né? De ser um banco mais barato, mais acessível, e que está onde outros bancos não estão. Né? Esse debate é o que nos fortalece, é o que nos dá coragem para enfrentar essa conjuntura e é o que nos garante que a população está do nosso lado. Só que ela precisa ser agitada, precisa ser, enfim, chamada para esse debate. Né? E a PEC é justamente isso. É uma tentativa de tirar o povo do debate. Porque eles sabem que se eles botarem o povo nesse debate, o povo ganha e a vitória do povo vai ser a vitória do Banrisul, da Corsã e da Procergs. Porque o povo não quer a privatização. Se for colocado hoje um plebiscito no ar, nós ganhamos. As empresas públicas vencem o governo. Porque todo mundo sabe a importância de uma empresa pública. Só que a gente precisa fomentar isso, fazer crescer mais ainda, para que isso gere a indignação necessária, para que os deputados se sintam constrangidos de aprovar essa aberração. Nós estamos fazendo agora um debate muito grande, fizemos a tarde inteira no Comando Nacional dos Banrizulenses, sobre como nós vamos conversar com os deputados, porque agora tem um fluxo na Assembleia.
saiu da CCJ, mas a próxima comissão para a qual vai é a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Nessa comissão nós temos que enterrar essa PEC, porque a composição da Assembleia está muito desigual, está muito dispar, está muito ligada ao governo, a base aliada é muito forte. Então a gente precisa nas comissões derrotar. Já foi considerado constitucional, mas as próximas comissões de debate agora são as comissões de mérito. Então na comissão de mérito agora, a gente precisa ir para cima. A gente precisa cobrar, olhar a comissão, a composição dela, e fazer a cobrança, inclusive, daqueles deputados que estavam na CCJ e que deram o discurso de que, não, mas agora nós estamos vendo só a constitucionalidade da matéria. Nós vamos discutir o mérito ainda, e o mérito é outro debate. Né? Muitos deputados votaram sim na PEC sobre esse argumento, de que não tem problema de inconstitucionalidade, mas o debate de mérito é outro e nós vamos fazer na hora certa. Pois bem, a hora é agora. Segunda-feira nós vamos saber a data da reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. A partir dessa data, nós já estamos começando a fazer um movimento para falar com os deputados e cobrar, inclusive, essa fala que eles fizeram na CCJ, porque muitos deles estão em ambas comissões. Né? Nós vamos começar a perguntar para eles, tu disse que o debate de mérito era outro. Pois bem, agora o outro debate está na roda. Qual a sua opinião? O que tu vai fazer agora com essa PEC? Tu vai deixar passar? Tu vai realmente deixar a Corsã, a Prosegs e o Banrisul ser entregues? Né? E fazer a pressão, ir para as redes. Né? A gente fez um movimento muito rápido quando a CCJ foi articulada para ser votado. Na quinta-feira, o governo fez o anúncio na imprensa de que tinha intenção de vender o Banrisul, e nós já tínhamos ações estruturadas na sexta, sábado, domingo e segunda. A gente lançou vídeo, lançou cards, a gente fez ação no Twitter, né? E nós vamos continuar nessa ação e fazer crescer essas ações para que a gente consiga construir essa resistência necessária, né? Para que a gente consiga construir esse constrangimento aos deputados, porque por mais que o Eduardo Leite possa não querer voltar como candidato à reeleição aqui no Estado, né, os deputados vão querer. E a fatura vai ser cobrada deles. O deputado que votar agora pela venda da Corsã, da Prosegs e do Banrisul vai ter o seu nome carimbado na história. E não só na história. Ele vai estar nos murais, ele vai estar nas redes, ele vai estar no Facebook, no Twitter, no Instagram, a fotinho dele lá aparecendo, esse aqui foi o que prometeu a luta em defesa das empresas públicas e entregou a Corsã. Esse aqui foi o que votou pela entrega do Banrisul. Isso nós vamos começar a articular e começar a fazer muito forte daqui para frente. Quem votar contra, e fiquem de olho nisso, quem votar contra o povo, quem votar a favor da PEC 280, vai ser cobrado. E vai ser cobrado na hora. Então, vamos ficar ligados, vamos nos manter mobilizados, vamos acreditar na luta, vamos participar, vamos espalhar a live do Jonas, espalhar qualquer outro material que vocês recebam em defesa das empresas públicas, para que essa rede cresça e que a gente consiga, com essa resistência, né, ter êxito em defender as nossas empresas públicas. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez aí, Jonas. Não, valeu, Sérgio. E queria só aqui cumprimentar todo mundo que está assistindo. Aqui temos vários municipários de Porto Alegre, aqui o pessoal que luta também contra a privatização do DEMAI, aqui a privatização da Prosempa, que é um alinhamento das pessoas que tratam o bem público como mercadoria deles, não do povo, né? Não do povo. Eles querem gerar dividendos. Isso que o Gimenez trouxe é muito importante, né? Não é dividendos para o povo. O que a IEDA fez, pegou um dinheirinho, botou no caixa, criou a farsa do déficit zero, não se reelegeu, nem deputada federal ela conseguiu ganhar. Nem deputada federal. Ela ficou de suplente, assumiu 1 ano e meio no lugar do Marquesan, que estava esculhambando Porto Alegre, e não podia estar ao mesmo tempo esculhambando Brasília. Foi lá, esculhambou lá e não conseguiu entrar. E olha, num cenário que entrou 2 deputados, porque quem faz contra o povo toma uma marca na paleta no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um lugar muito interessante. Não reelege governador. Agora, ele acaba reelegendo muito deputado ruim. Tem muito deputado ruim aí na Assembleia. Muita gente que é latifundiária, que é misturada ali com o alto empresariado e que não está interessada com a fome, não está interessado com o seu João, lá de uma cidadezinha da fronteira, tem acesso a um crédito barato para fomentar lá o comércio dele, ou então, né, comprar um maquinário lá para sua lavoura. Não, o negócio deles é salve-se quem puder, se virem.
Essa é a realidade. Tu tirar um banco, eu fiquei aqui apavorado. Imagina, nós temos 100 cidades, 106 vocês falaram, que tem só o Banrisul. Isso é um crime contra... Nós estamos fazendo um crime contra pelo menos 20% dos municípios do Rio Grande do Sul se vender o Banrisul, porque os bancos privados cobram taxas maiores, eles não têm o interesse social. O público, ele tem essa coisa, né, de ter o lucro, mas tem que ter também uma entrega para a sociedade. Eu acho que a defesa do Banrisul não é a defesa de uma empresa simples, a defesa da Corsã, na verdade, é defender o pouco que o povo tem. As empresas nacionais que foram criadas há muito tempo no Brasil, desde a época do Getúlio, se criou muito, depois criou mais algumas, eles dilapidaram na década de 80, 90, crivaram de corrupção, onde eles não puderam botar corrupção, eles venderam a preço de banana. Olha a Vale do Rio Doce, se a gente tivesse a Vale do Rio Doce hoje na mão do brasileiro, nós teríamos o controle praticamente do minério de ferro na América Latina. Sabe o significado disso? A gente vendeu, né, uma parte da Petrobras também, os militares entregaram para a Bolsa de Valores, e aí, hoje a gente não tem o controle total do petróleo. Quem está mandando o petróleo do Brasil é o dólar. Por isso que está pagando gasolina 6 conto, e vai a 7. Vai a 7. Então, o controle do capital privado não é para que o público tenha acesso a um bem barato, é para que alguém lucre. E aí eu quero lembrar aqui uma historinha que quem é da década de 90 viveu. O senhor Brito não se reelegeu, como o Gimenez falou, não ganhou, mas ele ganhou um empregão, um baita emprego, o melhor emprego que todo mundo queria, virou lobista da indústria farmacêutica e agora está lá comandando, inclusive, o setor de hospitais privados do Brasil, em plena pandemia. Por que em plena pandemia colocam Antônio Brito como dirigente dos hospitais privados do Brasil? Porque agora o grande objeto de lucro é a saúde. É a saúde. Eles, com aquela flexibilização da legislação lá, que podem comprar do jeito que quiser e como quiser, que inclusive já prenderam o governador. Já prenderam. O tal de... Não é Pezão, agora é o Witzel, né? Do Rio de Janeiro, que aquele Rio de Janeiro é um balaio de gato, que é uma coisa horrorosa. E lá, esses caras fizeram corrupção na saúde. Então, essa coisa aí de vender, ela gera dividendos no futuro. No futuro, o seu Eduardo Leite pode até não se reeleger, que é provável que aconteça. Vai se candidatar e vai levar lenha, porque o povo gaúcho não vai esquecer o que ele está fazendo. Ele está fazendo em todas as áreas, todas. A começar que ele está matando as pessoas na fila dos hospitais porque não tem leito. Que ele se agachou para essa turma desses prefeitos neoliberal aí, um bando de prefeitinho que não sabe fazer política, faz política contra as suas cidades, se agachou, liberou, agora está cada vez aumentando mais a fila de pessoas morrendo, não estou falando fila esperando, é morrendo sem acessar a UTI. Aí, nisso tudo, ele quer colocar o quê? O Rio Grande do Sul na UTI. Ele não é contente com a dívida do Rio Grande do Sul histórica, né? Esse acumulado aí que come todo o recurso estadual. Não, ele quer agora entregar ao povo gaúcho, porque entregar o Banrisul, a Corsã, gente, entregar a água de praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, isso aí é um bem que não tem valor. A quantidade de encanamento, quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de encanamento, tu acha que eles vão, depois de vender a Corsã, por exemplo, fazer alguma coisa decente? Não! Os países do mundo estão reestatizando água. E aí tudo nesse movimento. Aí ele está, não, é com a Corsã, que é só o esgoto, não é tudo, não é a água. Não, é tudo sim, porque o negócio, bem que vocês colocaram aqui, é a carreira do Leite. É a carreira dele. A carreira dele, ele quer ser presidente, ele já falou. Vieram ali uns deputados de fora do Rio Grande do Sul, bajularam ele fez uma churrascada que até agora não ficou explicado de onde saiu o dinheiro da churrascada. Eu quero saber. Eu contribuo. Eu quero saber se a churrascada foi paga por nós ou pagou do bolso dele. Eu quero que ele apresente as notas. Fez aquela churrascada, os caras foram lá, ai, meu presidente, porque o PSDB a nível nacional foi aniquilado, né? Começou lá o Fernando Henrique a aniquilar o PSDB, depois o Aécio, o Alckmin, enfim, aquele mundo de corrupção, que a gente sabe, que é a característica do PSDB. O PSDB é um partido corrupto. A natureza do PSDB é corrupção, é entrega de patrimônio público.
E o que eles querem fazer agora? Pode ser até legal apresentar essa PEC maldita aí, pode ser até legal tentar aprovar ela, agora é imoral. No meio da pandemia, tem medo dos bancários na rua, tem medo, porque se não tivesse medo, é um governador sem coragem, não tem coragem para governar, não tem coragem para enfrentar de frente, olhando no olho dos bansulenses, não tem, porque se tivesse coragem, esperava passar a pandemia para ver quem tem mais força. Ele tem medo da CUT, ele tem medo do Sindibancários, ele tem medo da FETRAC, ele tem medo de quem trabalha e quem constrói o Banrisul. Essa é a realidade. Eu só percebo assim, e quero passar a fala para o Gimenez, eles têm medo da organização dos trabalhadores. Queria que um pouco vocês pudessem debater também que tanto é isso que eles têm medo de gente na rua, de trabalhador. Por que eles não querem dialogar com o povo? Não querem o povo na urna decidindo se vende ou não vende? O que é isso? Que mistério é esse que eles se dizem democratas, diálogo? Eu vejo eles recebendo, né? Recebem documentos, recebem as pessoas, mas eles querem passar o rodo nisso. É isso, Jonas. Tu tocou numa situação importante, né? Inclusive, a pandemia veio a calhar para esse tipo de política que quer excluir o povo, né? E tem medo do povo na rua. O Bolsonaro boicotou o tempo todo a ciência e boicotou todas as tentativas, inclusive de governadores, de prefeitos, dos seus ministros, de qualquer um, de tentar organizar a questão da saúde na pandemia. Para ele, o caos é bom, porque se não tivesse o caos, se não tivesse morrendo 300 mil pessoas, o povo estava na rua e estava derrubando o Bolsonaro. Nós ia ter muita gente na rua, mas muita gente na rua para derrubar o Bolsonaro. Só que assim, a pandemia ajudou ele, por isso que ele está pouco ligando para as mortes, por isso que ele nunca deu bola para resolver a questão da saúde, não defendeu o isolamento social, não defendeu as máscaras, ele queria o caos. Tanto é que o Salles dizia isso, né? Vão aproveitar a pandemia para passar boiada. Eles queriam passar boiada na Amazonas, nos índios, queriam passar boiada dos direitos trabalhistas, e tudo isso é um interesse, por isso que eles não fizeram nada. Por que o Bolsonaro negou a compra de 70 milhões de vacina lá em agosto? Que poderiam ter chegado em dezembro. Dezembro, o Brasil podia ser um país a começar com o maior número de vacinação, foi começar bem depois, e hoje estamos com 6% de vacinação. É uma vergonha, porque é o interesse do Bolsonaro o caos. Como é o interesse desses governos, como tu disse. Em 2019, tentaram aprovar essa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, o Sejão estava lá, nós lotamos aquelas galerias, não tinha lugar para banrisulense, colegas da Corsã, da Proseg dentro da Assembleia. Nós votamos aquilo lá e os deputados levaram medo. E vários. Naquela época, se fosse votada a Comissão de Constituição e Justiça, talvez não passasse. Porque até o presidente, na época do MDB, o Edson Brum, disse que era contra, lembra, Sejão? Disse que era contra a PEC, dizia que a PEC era inconstitucional, que ela devia ter partido do Executivo e não de um deputado. Quer dizer, tinha outro clima, por quê? Porque nós estávamos lá. Era povo, era pressão. O sindicato chamou a galera e a galera foi. Teve gente que faltou serviço para ir lá às 9 da manhã, nos dias que tinha a sessão da CCJ, eles não tinham como se esconder de nós. Agora, é tudo mais difícil. É uma luta virtual, é importante, mas é mais difícil, né? Que está lá no bafo, na nuca, em cima do deputado, né? Filmando o deputado, passando ao vivo a fala dele, né? Então, esse medo deles é um fator fundamental que nós vamos ter que vencer. Mas eu queria voltar ao tema do engodo que é a privatização, né? O que é o desmonte do serviço público. Porque isso daí é contra o povo, porque quem precisa do serviço público, Jonas, que é um servidor público, é o povo, é o trabalhador, né? Porque o rico, ele não precisa, o rico ele tem saúde privada, ele tem educação privada, ele tem segurança privada. Então, o rico, ele pode comprar água, se ela for privatizada, o preço que ela for, ele pode comprar tudo, né? Pode comprar gasolina. Só que quem precisa, num país pobre que o nosso, num país desigual que o nosso, quem precisa de serviço público de qualidade é o povo. É o povo mais pobre, é o povo trabalhador, esse precisa. E por isso que quando alguém do povo é enganado e acha que é boa a privatização, a gente tem que dizer para ele que não, que a privatização é contra ele. E o exemplo de que as privatizações não deram certo, o Jonas citou aí, época de 80, 90. Cara, o Fernando Henrique vendeu metade do Brasil e o Brito vendeu metade do Rio Grande do Sul. Qual era o discurso da época?
Vamos botar esse dinheiro no que interessa. Nós não temos que administrar a empresa, nós temos que botar dinheiro em saúde, educação e segurança. Eu pergunto para quem está nos assistindo e para o povo gaúcho brasileiro, melhorou saúde, educação e segurança com as privatizações? Como tu disse, a Vale serve hoje para ganhar muito dinheiro na iniciativa privada e acabar com o nosso meio ambiente. Não são penalizados, estão até hoje sem indenizar a maioria das pessoas, fizeram um crime ambiental. Quer dizer, uma empresa sem nenhum respeito com a natureza, né? Além de estar ganhando muito. A mesma coisa as empresas públicas, privadas todas. O que é a telefonia? Depois da privatização da CRT, da Telebrás, de toda... O que é os bancos? Todos os bancos estaduais, grandes bancos estaduais, na década de 90 foram privatizados. Banespa, Banerj, Banestado, Denge. Esses estados todos não melhoraram. Há pouco tempo atrás, eu fui num debate na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, quando eu era presidente do sindicato ainda, e eu dei esse dado. Os estados que estavam mais endividados, segundo os dados da época, era Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro, sendo que Rio de Janeiro e Minas tinham privatizado seus bancos estaduais e estavam totalmente endividados. Quer dizer, então a privatização não serviu para nada. O Rio Grande do Sul privatizou o Meridional, lembra do Meridional, o Banco Meridional? Que tinha só em Porto Alegre 11 mil colegas. Hoje o Santander não tem 500. Só que o lucro do Meridional, que era um banco que dava lucro, era investido todo, reinvestido aqui no Estado. Sabe onde que é investido o lucro do Santander? Na Espanha. Então, isso é um debate que a gente tem que fazer. Para que servem as privatizações? Privatizar o Banrisul, além de deixar 106 cidades sem bancarização, que as pessoas vão ter que botar o dinheiro, não sei, o comércio vai botar embaixo do colchão, porque, ou vai todo dia pagar uma Prosegur para levar o dinheiro que ele arrecadou no dia para outra cidade, para depositar em outra cidade, porque não vai ter banco na sua cidade, não vai ter fomento para a agricultura familiar, para tudo, fora a questão do funcionalismo, tudo. Só que um banco lucrativo, que dá, inclusive, dividendos para o Estado, para que serve? É interesse, é porque Banco Bradesco, Itaú, Santander não gosta da concorrência do Banrisul no Rio Grande do Sul, que o Banrisul é o maior banco no Rio Grande do Sul. Ganha dos bancos privados do Rio Grande do Sul. Então, o que o Leite está fazendo é pagar a conta de campanha, ele tinha esse compromisso. Tanto é que logo depois que se elegeu, o Santander visitou o Leite, o Sérgio se lembra disso, nós denunciamos lá no nosso sindicato, o presidente do Santander veio visitar o Leite logo depois da eleição. Eles querem tirar o Banrisul, e não é porque vão botar agência, como disse o Sérgio, tá? Acho que eles vão botar agência na Lomba, no lugar do Banrisul, na Restinga, ou nas 106 cidades pequenas do Rio Grande do Sul, não, porque para eles essas agências não dão lucro. Eles só querem especulação, e eles não querem prestar serviço à população. Tanto faz se a população tem banco ou não, eles querem, porque banco privado, como o Jonas disse, eles não têm papel social. Por sinal, devia ter, né? Porque a Constituição Federal diz que todos os bancos deviam ter papel social, só que ela não foi regulamentada, então esse papel social ficou só na letra ali, mas não está regulamentado. E qual seria? Então, o papel social dos bancos privados hoje é só ter lucro, né? Só explorar com altas tarifas, com juros exorbitantes, com tudo que os bancos privados fazem, e não tem papel nenhum. Já o banco público, se tu tem um governo sério, tu utiliza o banco público, o governo Lula fez muito bem isso com o Banrisul, para financiar a pequena agricultura, o setor moveleiro, os setores que mais empregam no Estado, para financiar polos importantes industriais do Estado, para fomentar o emprego. Hoje, com a pandemia, o Banrisul podia estar dando um auxílio emergencial para os músicos, para os artistas, que estão tudo... Cara, tu pode fazer política com o banco público, por isso que é importante. O banco privado não tem política pública. Então, esse debate, Jonas, ele é muito importante que a gente faça com a sociedade, do que significa, falamos ali da água, tem uma companheira que botou ali que a água é vida. Água não é mercadoria, aqui nos comentários. Exato. Ninguém vive sem água. Imagine a água na mão da iniciativa privada. Você sabe que hoje a Corsan tem tarifa subsidiada, tem até tarifa zero para quem é muito pobre, é quilombola, é índio. A CE também tem luz para todos, tem tarifa subsidiada, atende as comunidades, mesmo aqueles que não têm dinheiro. Vocês acham que na mão da iniciativa privada, quem não tiver dinheiro vai beber água? Vai tomar banho? Não, a água vai ser que nem o petróleo, vai ser que nem a gasolina. A água vai ser para quem tem dinheiro. Né? Como o Jonas disse que a gasolina pode chegar a R$7, a água também. A água vai ser a água vai ser pública. Num debate que eu fiz lá na Sofia com a Ana, ela deu um dado, que 1.000 litros de água da Corsan sai R$5,69.
É 0 alguma coisa por litro. Uma água mineral de 500 ml na rua tu compra por R$5. Quer dizer, imagine se não for a Corsã, for a iniciativa privada dando água. A Procegs lida com todos os dados dos contribuintes do Rio Grande do Sul. Hoje, nessa crise, Jonas, tu que é professor, com a pandemia, que os alunos não estão podendo estudar na rede pública por falta de internet, a Procegs era para estar viabilizando isso junto com a Procempa, para dando qualidade para os alunos estudar. Não, querem privatizar a Procegs, entregar para quê? Então, esse debate, ele é fundamental. E é fundamental que a gente consiga incluir a sociedade, né? Porque não é um problema dos banisulenses, não é um problema dos funcionários da Corsã, nem da Procegs, nem da CE, é um problema do nosso Estado, né? A privatização, a entrega, como eu disse, vai prejudicar o serviço para o povo gaúcho. Como se privatizar o DEMAI, privatizar a Carris, a Procepa vai prejudicar o povo de Porto Alegre, né? Quer dizer, vai virar tudo comércio. A Carris, eu me lembro do governo Olívio, do governo Tasso, do governo Raul, todos os governos que nós tivemos aqui, o governo velho em Porto Alegre, a Carris era a melhor empresa de transporte coletivo da América Latina. As linhas que as outras empresas não queriam fazer, a Carris encampava e dava lucro. A Carris era lucrativa, só tinha ônibus novos, com ar-condicionado, com tudo, era considerada a melhor. E Porto Alegre era uma das melhores transportes coletivos do Brasil e a Carris era a melhor empresa de transporte coletivo. O PT saiu em 2004, nesses 16 anos acabaram com a Carris, a ponto de agora estão dizendo que querem vender a Carris. Uma empresa que ninguém aceitaria vender antes, porque era o símbolo do que deu certo em Porto Alegre. Então, isso mostra que a gente tem que fazer. Mas, infelizmente, os governos estão aproveitando a pandemia para passar a boiada, como dizia o Salles. Para passar a boiada é isso, acabar com o povo. Hoje eu estava num debate com o Miguel Rosseto, que ele dizia isso, que o que os neoliberais querem é que acabar com tudo que nós temos de instituição, de Estado, porque mesmo que a gente ganhe, não tenha como resistir depois. Se a gente ganhar a eleição, a esquerda ganhar, não tem instrumentos para fazer política pública, porque tu não vai ter o BNDES, não vai ter o Banco do Brasil, não vai ter a Caixa, tu não vai ter a Eletrobras, não vai ter a Petrobras, tu não tem empresas públicas para investir, né, num país desigual como esse, porque vai estar tudo entregue. Então, não vai ter o que eles fizeram agora com a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, gente. Os governos agora não vão mais fazer política econômica. Entregamos a política econômica para o sistema financeiro. O sistema financeiro que vai decidir taxa de juros, câmbio, tudo. O que pode dar o governo não fazer a política econômica. Quem vai decidir a política econômica é os especuladores, é o mercado financeiro. Porque nós demos autonomia, demos como que é botamos a raposa a cuidar do galinheiro. Né? O sistema financeiro está cuidando do Banco Central. Então, o que eles estão fazendo é um desmonte, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Nós vimos isso na eleição, né, Jonas? Que Porto Alegre tinha que romper esse círculo e ser uma oposição a isso, por isso que tínhamos que eleger Manuela, porque o Melo era o Leite, era o Bolsonaro, era o Marquesan, era tudo igual. Nós, infelizmente, estamos vivendo isso. Eles estão querendo desmontar o município, o Estado, ao país, e nós temos que resistir, né? Forçar para que tenha vacina para todo mundo, para que a gente, como disse Sejão, possa botar o povo na rua, porque eu tenho certeza, se nós vamos derrotar essa PEC dos anos 80, e se nós conseguir segurar ela até a vacinação, nós vamos lotar de banho-insulense, colegas da Corsã, da Procegs, naquela Assembleia, nós vamos dar um calor naqueles deputados, que eu tenho certeza que eles não vão ter coragem, porque, como tu disse, o povo gaúcho marca na paleta. O Brito não só não se elegeu, como nunca mais disputou um cargo público, não sabia que não se elegia mais. Ele teve que ir para a iniciativa privada. A Ieda Cruz foi aniquilada da política gaúcha, que não se elegeu nem deputada. Então, assim, eles podem tentar entregar o Banrisul, mas a gente tem que dizer muito para esses deputados entreguistas que quem votar a favor da PEC dos anos 80, nós vamos botar em outdoor, nós vamos botar nas redes sociais, nós vamos botar em tudo que é lugar. Vamos dizer que ele votou contra o Rio Grande do Sul. Eu quero ver esses caras se reelegerem. Por isso que é importantíssimo, Jonas, nós queríamos que tu ajudasse também a passar o manifesto contra a privatização, contra a PEC dos anos 80, nas tuas redes, para as pessoas assinarem, porque assinando ali vai um e-mail para cada deputado do nosso parlamento estadual, dizendo que essa pessoa é contra a PEC dos anos 80. Nós temos que lotar essas caixas de e-mail para eles verem
já que não podemos ir lá ao vivo, para gritar no ouvido deles e chutar a bunda deles, nós vamos fazer isso virtualmente. Nós temos que lotar essas caixas de e-mail, fazer uma grande mobilização e temos certeza que podemos contar com o teu mandato, com o mandato da Sofia, com os mandatos combativos que nós temos, né, para que a gente possa, como dizia o Olívio, espraiar essa luta e derrotar esses entrevistas. Passar para o Sérgio. Deixa eu te contar uma história, então, Jonas, de alguém que vem de dentro do Banrisul, né, e que acompanhou aí de perto esse processo eleitoral último. O Eduardo Leite, ele fez questão de fazer aquelas promessas de campanha, aquelas falas, porque ele estava cavocando reuniões dentro do Banrisul para falar com os funcionários. Então ele foi para dentro do banco falar com as pessoas e dizer, olha, podem votar em mim que eu não vou vender o banco. Né? Ele fez isso. Ele fez campanha dentro do banco. E ele levou muito voto dentro do banco. Né? Nós fizemos um trabalho muito forte durante o governo Sartori para vacinar a população e vacinar os colegas bancários com relação ao risco de venda do Banrisul. E esse trabalho logrou muito êxito, porque apesar das tentativas do Sartori e das ações que ele tomou, como, por exemplo, a venda de ações até o limite do controle acionário, a tentativa de IPO da Banrisul Cartões, né, e que o Gimenez trabalhou com muita força na época e nós conseguimos barrar, né, foram lutas que a gente fez denunciando o que esses governos significam. E ainda assim, muitos colegas foram para o canto da sereia e votaram no Leite, em primeiro turno. Né? Nós tínhamos muitas opções para segurar o banco nas eleições, assim como nós tínhamos no país. Né? Nós tínhamos muitas opções para não ter o Bolsonaro no poder. Né? Qualquer um ali, naquele hall de candidatos do primeiro turno, era melhor que o Bolsonaro em segundo turno. Né? E ainda assim a população escolheu ele. O Eduardo Leite foi praticamente a mesma coisa. E muitos colegas foram nesse canto da sereia, achando que, sei lá, o bancário tem às vezes essa lógica, né, de pensar que eu tenho que pensar igual ao mercado, né, eu não sou trabalhador, às vezes acontece, né, mas isso é assim em todas as categorias praticamente. E as pessoas votaram, né, então a gente foi para um segundo turno muito ruim, em que nós inclusive carimbávamos que tanto faz quem fosse eleito, ia dar no mesmo, tanto que deu, né. Apesar das dificuldades do primeiro ano de governo Leite, né, porque tinha que se reestruturar, enfim, o MDB ainda estava magoado, né, com a eleição que eles perderam e tudo mais, ainda assim eles chegaram num ponto agora em que eles têm condições de mostrar a cara deles e dizer, sim, nós queremos vender o patrimônio público, sim, nós queremos entregar o patrimônio público. Né. Então tem uma linha do tempo sobre isso. Né. O Leite teve uma outra fala que ele fez em campanha, que foi numa entrevista numa rádio, se não me engano, ou num debate numa rádio, em que ele falou o seguinte: nós não devemos ter preconceito sobre o debate do plebiscito. Né? Então, mais do que a promessa que ele quebrou de que não venderia Banrisul e Corsã, ele ainda por cima quebrou a promessa de chamar o plebiscito. Tá? Porque ele, ao contrário do Sartori, dizia o seguinte: não, o Sartori não tem coragem, mas eu vou chamar o plebiscito para decidir sobre as empresas públicas. Ele falou isso em campanha. Né? Então, isso marcou muito também, porque não bastava a promessa de que não quero vender, a promessa de vou chamar o plebiscito e agora querer tirar o plebiscito da Constituição, eu acho que é até mais grave para o debate, porque daí ele desqualifica totalmente a população que votou, seja nele ou qualquer outro candidato. E ele fez isso de novo semana passada, quando ele falou em entrevista que a população não tem condições de decidir sobre as empresas públicas. Né? Então, que leite é esse? Qual é o leite que a gente tem que levar a sério, né, acreditar? É o leite que fala que vai enfrentar o plebiscito? É o leite que fala que a população não tem condições de escolher porque não tem informação? Né? É o leite que fala que não vai vender empresa pública? É o leite que fala que vai vender? Né? Isso só cria mais descrédito na política. E é isso que preocupa mais, sabe? Quem está no meio e quem, enfim, como nós aqui, tu lá na Câmara de Vereadores, né, eu e o Gimenez também, no meio sindical, quem respira a política tem muita preocupação com isso,
Porque esses descumprimentos de promessas, essas falas contraditórias, é o que acaba criando mais insatisfação e mais descrença do povo na política. E o medo deles é esse. Eu queria chegar nesse ponto. Tu perguntaste para nós sobre que tanto medo é esse. É isso. Eles têm medo de ser cobrado nas urnas. Eles têm medo de ser cobrado na hora do vamos ver, e eles têm medo da rua. Eles têm muito medo da rua. E é por isso que eles estão atacando agora. Eles são covardes, acima de tudo são covardes. Além de mitômanos, mentirosos, convictos e viciados em mentir, eles são covardes também. Porque no momento mais frágil do nosso país, no momento em que o governo federal nos coloca direto no abate, nos coloca na fila do abatedouro, eles fazem isso. O Eduardo Leite já é um covarde de carteirinha, já é um covarde convicto. Ele não aguenta a pressão de um buzinaço de um empresário na frente do Piratini. Ele tem que reabrir o comércio na semana de Páscoa. Cara, assim, ó, eu tô incrédulo ainda de como é que se consegue, no meio de um colapso hospitalar e funerário, nós ter comércio reaberto. Então, isso demonstra o quão covardes eles são. Eles não aguentam 5 minutos de buzina de empresário na frente do Piratini, e se o trabalhador vai para a rua, eles colocam a brigada em cima. Nós fizemos muitas lutas, o Gimenez junto com a gente, tu também, Jonas, enfim, em defesa da Carris, em defesa das empresas públicas em Porto Alegre, né, 2018, 2019, e nós vimos o que foi a covardia da Brigada Militar, jogando canhão d'água em cima de nós na madrugada, no meio do inverno, às vezes, nós com militantes, com pessoas de idade, trabalhando junto lá, atuando, fazendo a defesa das empresas públicas, né, tentando chamar greves gerais, e eles botando a bomba de gás, botando água gelada em cima de nós, e nós resistindo. É esse o medo deles. Que eles sabem que eles criaram um descontentamento, inclusive nos órgãos de segurança pública. Eles destruíram a Previdência do Estado agora, então tem um monte de brigadiano que está descontente com o que aconteceu com o IP. Nós temos policiais civis agora sofrendo também com os ataques. Então, nós temos uma resistência, nós temos condições de construir uma resistência, né, que não fosse a questão da pandemia, já teria dado um revés para eles. E é por isso que eles usam desse momento para, como o Gimenez bem colocou ali na fala do Salles, passar a boiada. O medo deles é que eles sabem que eles estão fazendo uma coisa imoral, né, e que isso vai ser cobrado. E que já estaria sendo cobrado nas ruas agora. Então, o que resta a nós? Qual é o nosso papel? É fazer tudo o que nós podemos agora para constranger essa gente. É o único jeito de nós realmente construirmos uma vitória. Né? E constranger eles é isso. É carimbar a foto de cada deputado agora favorável à PEC 280, é cobrar cada um deles, é assinar a petição ali que eu vi que o Cassimiro colocou no bate-papo, né, o link. Clica naquela petição, vai lá, coloca e-mail, coloca o nome, vai chegar um e-mail na caixa de cada deputado da comissão. Né? Nós vamos atualizar essa petição agora nos próximos dias para cair para a Comissão de Serviços Públicos, e daí eu até já quero dar um informe para vocês aqui das últimas informações. A gente conversou com a coordenadora de bancada da oposição ali na Assembleia Legislativa hoje, né? E a comissão agora tem um prazo para se organizar. Segunda-feira nós vamos saber a data exata da reunião da Comissão de Serviços Públicos. Né? Essa comissão ela vai discutir o mérito da matéria, não é mais a legalidade. Então, ali é onde a gente vai fazer a cobrança, como eu falei antes. Né? E a partir disso, se ela for rejeitada nessa comissão, e ela é uma comissão um pouco mais favorável para nós, Gimenez, nós vamos ter que conversar sobre isso depois, se ela for rejeitada na comissão, nós temos condições de arquivar a PEC. Então, o nosso trabalho tem que ser todo focado agora nos próximos dias, para fazer essa cobrança, para atacar onde for possível. Ela pode ir a plenário, essa PEC, a partir do dia 20 de abril. Então, nós temos menos de 30 dias aí para fazer toda a ação que a gente puder, né, para que, caso chegue a plenário, a gente espera que não chegue a plenário, né, mas que a gente consiga, pelo menos, fazer com que algum voto mude lá, porque lá precisa de 2/3 depois, né, para poder aprovar a emenda constitucional. E daí tu vê mais um sinal da covardia deles, né?
porque foi uma emenda colocada, né, no governo Olívio, aprovada, enfim, e é parte da Constituição agora, e o Sérgio Turra vai para as rádios para dizer que, por ser um enxerto à Constituição, eles podem tirar, que como os deputados botaram, os deputados podem tirar da Constituição isso, porque não é um poder que foi originário da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, mais um ato covarde deles, porque a emenda que nós conseguimos lá foi uma emenda popular, acima de tudo. Não é uma emenda construída pelos deputados. Ela foi proposta nas câmaras de vereadores de todas as cidades do Estado, foi assinado um manifesto de apoio, foi assinado moções, e foi isso que chegou na Assembleia Legislativa. Uma proposta de emenda popular à Constituição. Eles querem tirar do povo aquilo que o povo colocou escrito lá. Então, demonstra mais uma vez a covardia dessa turma. A gente tem os argumentos para fazer o embate, o que a gente não tem é espaço para eles. A gente não tem como fazer esse debate nas ruas, no tete-a-tete, como a gente está acostumado a fazer. A gente não tem a mídia do nosso lado, porque o espaço que eles têm é muito maior que o nosso. Eles têm a RBS, eles têm as demais emissoras, eles têm as grandes rádios, né? E o espaço que nós temos é muito pequeno. Então a gente tem que usar esse espaço que a gente tem, marcar a mentira desse governo, do que eles estão fazendo conosco, e fazer os deputados que têm preocupação em se reeleger no que vem, pensar 2 vezes antes de votar contra o povo. Essa é a nossa tarefa. E é uma tarefa que é muito rápida, ela é muito instantânea. A gente vai ter que fazer isso agora, no prazo de 1 semana, para evitar que isso vá a plenário. Porque se for a plenário, se os trâmites todos correrem, tudo acontecer, nós temos condições aqui, o governo tem condições, não nós, é claro, o governo tem condições, de deixar tudo encaminhado para a venda das empresas públicas até fim de junho. Então, tem pouco menos de 3 meses de tramitação na Assembleia para aprovar um projeto de lei complementar para determinar como é que vai se dar a venda das empresas, né? Tudo isso aí depois de aprovada a PEC e tudo mais. Essa tramitação em regime instantâneo, que é o que eles têm feito, né? Com a base da patrola, eles conseguem até o fim de junho deixar tudo encaminhado e já marcar a data dos leilões. Então veja como nós temos pouco tempo, sabe? A gente vai ter que fazer uma ação muito forte agora daqui para frente. A gente vai ter que procurar as entidades de classe, procurar os servidores públicos que não estão sendo afetados exatamente, diretamente, pela venda do Banrisul, Corsã e Procergs, mas que usam desses serviços, né, e que dependeram, por exemplo, do Banrisul para receber o salário nos últimos 3, quase 4 anos aí, em que estava recebendo o salário parcelado. E nesse período inteiro, o Banrisul pegou o salário parcelado e pagou integral para o servidor, com juros baixíssimos. Não fosse isso, o servidor público estadual estaria recebendo naquele calendário maluco do Sartori e do Eduardo Leite. Recebe R$500 agora no dia 20, recebe mais 200 daqui a 5 dias, mais 300 daqui a uma semana, né? Não fosse o Banrisul aportar e pegar para si a tarefa de pagar o salário do servidor, eles estariam numa situação muito pior, né? A situação seria outra. Não fosse o Banrisul para financiar o 13º dos servidores, também não teria 13º na conta. Né? E esses são negócios que não são exatamente lucrativos para o banco, porque a margem de contribuição é pequena, a margem de lucro é pequena, mas que é uma questão do papel social do banco. E que nenhum outro banco ia topar fazer. Vamos falar a real aqui. Nenhum outro banco que fosse pegar e fazer a operação que fez com o Estado faria do jeito que o Banrisul fez. Nenhum outro banco faria crédito consignado a 1% e pouco, 2% ao mês no máximo, a perder de vista 6, 7, 8 anos de prazo para financiar. Isso não existe em outro banco, na conjuntura atual, no momento econômico atual. Principalmente agora, com o que o Gimenez colocou, com os bancos coordenando a política monetária do governo. Né? O governo não podendo mais se interferir na política monetária do país, porque entregaram a autonomia do Banco Central. Não. Então, tudo isso são argumentos que nós temos que usar daqui para frente para garantir que a resistência à venda das empresas públicas, e daqui, no nosso papo especificamente, a resistência à venda do Banrisul seja exitosa. Né? Mas é para ontem essa luta, e nós já estamos fazendo ela, e nós vamos continuar fazendo até que nós consigamos enterrar esse governo e garantir que essa emenda constitucional não aconteça, que nós consigamos manter o nosso plebiscito.
Obrigado, Sérgio. Eu quero passar para o Gimenez para 3 minutos também de considerações finais, depois para ti de novo. E já quero agradecer de antemão todos que estão aqui participando, comentando, debatendo e estão na luta para que o plebiscito seja mantido, uma vez que é a voz do povo que deve ser soberana e não meia dúzia de deputados que ganharam CCs. Essa é a realidade. Tem um bando de deputados de direita dentro da Assembleia que tem carguinhos, e que provavelmente muitos têm a chamada rachadinha. A rachadinha, ela não é só do Flávio Bolsonaro. A rachadinha é uma prática criminosa. Está aí o tal de Rui Irigaray, que não é rachadinha, mas é obrinha. Ele contratou CC para fazer obra, tirar merda de cachorro no pátio. Vocês vejam o que está sendo a denúncia, a desmoralização do povo gaúcho, e era o paladino do quê? Combate à corrupção. Combate à corrupção. Me expliquem como é que tu combate a corrupção vendendo patrimônio público, como é que tu combate a corrupção sendo corrupto. E mais do que isso, sentando com os empresários para calcular o valor. Tem um deputado aí da Assembleia, que eu não vou falar o nome, mas ele é do MDB. Eu sei que daqui uns aninhos mais, quando a votação dele decair, a cadeia vai pegar ele. Porque, se eu não me engano, a família dele participou, inclusive, da compra de empresas públicas na época do Sartori. Essa é a realidade. A realidade dos deputados. Não vou falar o nome aqui, porque senão vai me processar. Mas eu vou aguardar, porque logo, logo, a cadeia vai pegar nessa turma. Só que só pega a cadeia depois que eles já esculhambaram com tudo, né? Muita gente da turma do PSDB saiu ilesa do governo Ieda. Até agora eu não entendo que teve todos aqueles escândalos, todos aqueles movimentos. Como é que a senhora Ieda, por exemplo, até agora está por aí? Não é possível. Tudo que teve, onde é que está a justiça? A justiça tem que procurar provas, tem que comprovar que eles destruíram o Rio Grande do Sul. Quer prova maior do que isso? Quer prova maior do que destruir um Estado, entregar patrimônio, vender ações do banco público, que daria mais lucro estando na mão do Estado do que depois que o Gimenez colocou que, para mim, isso é um crime que não pode ter nem fiança. Para mim, isso aí é motivo de botar a Ieda na cadeia. Se ela vendeu ações, Gimenez, do Banrisul, e depois de vender as ações, os dividendos do Banrisul deram mais lucro do que a venda das ações, o que é isso? Se isso não é um crime contra o povo gaúcho, a mesma coisa a CE, quando venderam a CE. CE era para render cadeia para muito deputado que votou pela venda da CE. A questão dos pedágios que entregaram para as empresas privadas. O país, ele é da impunidade. Eu não vou entrar em outros temas aqui, porque a gente está perto do final, mas é um país da impunidade, que os poderosos mandam, o povo passa fome, morrendo de fome, porque eles vendem as empresas que eram para fazer o quê? Gerar lucro para o Estado, ter dinheiro em caixa e fazer política social. Aí o Estado do Rio Grande do Sul não entrega nem cestas básicas para a população, não entrega o mínimo, que é um prato de feijão com arroz. Aí vem dizer que vai entregar saneamento, que vai entregar mais serviço de educação, saúde e segurança, que essa é a balela, é vender tudo, entregar. Nunca entregaram. A direita é a que mais governou o Rio Grande do Sul, e hoje nós temos menos policiais militares do que a gente tinha na década de 80, menos, e temos mais população. Então, eles não entregam o que eles prometem. Eles vendem ilusão e se aproveitam, porque o povo tem pouca educação, pouco acesso à cultura, e não acessa a informação verdadeira. Que a informação é 2, 3 empresas no Rio Grande do Sul que despejam a informação que querem. A informação que querem, não a informação verdadeira. Porque eu não vejo botar um sindicalista debatendo com o Eduardo Leite. Por quê? Está com medo? Chame aí alguém da CUT, da CTB, da outra central sindical, dos sindibancários. Chame aí o deputado da base aliada, né, para debater. Enfim, chama aí o Gabrielzinho, que gosta de debater. Chama aí o Turra, que é o cidadão que está fazendo esse mal aí para o povo gaúcho. Tenha coragem. Vá para uma hora de debate
Na TV aberta, quero ver, desmorona, não se elegem nem mais a síndico, Eles estão blindado dentro da Assembleia, blindado. E com a Covid mata as pessoas e eles seguem blindado, atacando quem está ajudando, porque hoje o pessoal do Banrisul está trabalhando, o pessoal da Corsã está se expondo aí na rua. Então, quem está trabalhando está levando ferro. Não quero me alongar, quero passar para o Gimenez e agradecer já vocês imensamente por estarem aqui conosco, debatendo. Esse é o primeiro debate, vamos fazer outros ainda, muitos. Jonas, quem queria agradecer, eu quero agradecer o espaço, né? Não tem que nos agradecer, pelo contrário, acho que a gente tem que agradecer o espaço, a gente sabe que a tua rede é uma rede potente, e como disse o Sérgio, todos os espaços que nós temos para debater esse tema agora são importantíssimos, até porque a grande mídia nos bloqueia, né? E fazer debate com a direita não existe chance. Tu falou por que eles não vão, nem o Gabriel, nenhum. Tem uma ideia, quando na Guaíba ainda tinha o Juremir Machado, no ano de 2019, quando estava esse debate da entrega, não, antes ainda, lá em 2017, 2018, quando o Sartori começou a vender a preço de banana as ações do Banrisul, começou o debate da privatização de novo, o Juremir me convidou mais de uma vez, várias vezes, para fazer o debate sobre o Banrisul lá. E eu chegava na esfera pública, sabe o que ele dizia? Ninguém do governo aceitou vir. O governador, muito mesmo, mas secretário, deputado, líder do governo na Assembleia, ninguém ia. Eles nunca vão fazer debate. Eles não têm coragem de debater, por isso que eles não querem plebiscito. Eles vão, que nem o Leite vai, sozinho para a mídia, para a RBS, que é o porta-voz deles, falar o que ele falou, né? Que ele era contra a venda da Corsã, mas o cenário mudou, agora a Corsã não tem mais condições de investir até 2034, não sei o que lá, e por isso que ele mudou. Mas debater, ele ir num programa para debater com alguém que tem uma posição diferente, eles não vão. Várias vezes eu fui em programas e sempre falei sozinho. Fui naquele também do Simões Pires, lá na TV Pampa, várias vezes, sempre que convidava para debater o Banrisul, o governo não ia. O governo sempre se negou aí. Porque não tem argumento. Não tem argumento. Se nós começar a fazer todo o histórico, não tem argumento. Então eles não vão. Então eles não querem debater. Mas por isso que é importante espaço como o teu. Por isso que eu queria, não me alongando, porque a gente já está mais de uma hora aí, e a gente sabe que as lives do povo também tem outras coisas para fazer. Agradecer a todo mundo que participou, vi vários comentários aqui, inclusive de bancários e bancárias. Queria agradecer o povo da nossa categoria que entrou aqui no Facebook do Jonas, participou disso, dos servidores públicos, todo mundo que participou. Agradecer muito o mandato, porque a gente precisa disso, de espaço que dê para a gente botar a nossa posição, para a gente divulgar as nossas lutas. Queria pedir também que todo mundo, o Cassimiro botou ali o Dialoga, assine a nossa petição contra a PEC 280, vamos pressionar os deputados, nos ajude nessa luta, porque essa não é uma luta só do Cid Bancário, só do Cid Água, Cid PVD, é uma luta do povo gaúcho, e nós queremos contar com o apoio de todos os lutadores e lutadoras aqui do nosso estado, da nossa cidade, para a gente, mais uma vez, derrotar os neoliberais. Eles estão desde 90 pensando em pegar o Banrisul, a Corsã e outras empresas da CE, e nós estamos resistindo. E eu tenho certeza que vamos resistir mais uma vez, com o apoio de todos. E mais uma vez, boa noite e obrigado, Jonas, pelo espaço aqui para nós. Valeu, companheiro Gimenez. Quero passar para o Sérgio também para as considerações finais dele. Só reforçar o agradecimento aí, Jonas, porque é como o Gimenez disse, a luta é desigual demais. Nós não temos os espaços que eles têm. Hoje, se for chamada uma conversa com o Eduardo Leite, numa emissora de TV, é só ele que vai. Né? Não vão chamar um presidente de uma entidade, de um sindicato, para falar com ele em contraposição. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai lá e vai fazer um monólogo, vai falar sozinho, ou pior, ainda vai ter bola levantada pelos entrevistadores, né, que é o que sempre acontece. Né? Pois é, não funciona mesmo, né, e tal. A gente conhece como é que funciona a nossa imprensa e a gente sabe como é que isso se dá. Infelizmente, a nossa população não consegue, às vezes, alcançar isso, né, entender que a gente não é ouvido porque não querem que a gente seja ouvido. Né? Então, o nosso caminho
é construir a nossa resistência nos canais que é possível, né? Quando tiver dinheiro para pagar um comercial no rádio, paga. Quando tiver dinheiro para botar um outdoor na rua, a gente bota, que nem a gente fez agora na luta contra a reestruturação do Banco do Brasil, que a gente está fazendo, né? E que nós vamos ter que provavelmente atacar também em relação a Banrisul, Corsan, Procergs, enfim. Todos os espaços em que nós temos condições de nos expressar, ou tem alcance pequeno, ou depende de dinheiro, né? Então a gente acaba caindo nesse ciclo, né? E o caminho que nós temos é esse. Toda vez que tiver um chamamento, tiver um convite para fazer uma conversa que nem essa que nós fizemos aqui, nós vamos ir, né? Toda vez que tiver espaço para bater um papo, nós vamos estar à disposição para conversar sobre esses temas. Nós temos que garantir que essas informações cheguem para a população, que cheguem para aqueles que deveriam estar exercendo o seu direito e que o governo não quer que exerça. Eu acho que isso é o mais grave. A nossa luta, ela é sim contra as privatizações, mas acima de tudo, ela é a favor do poder do povo, a favor da vontade do povo ser ouvida. E o plebiscito nada mais é do que isso, democracia direta, democracia sendo executada na sua essência. Muitos países pelo mundo afora fazem consultas plebiscitárias, referendos, e é uma tradição. A eleição americana não demorou tanto para ser apurada à toa. Eles fizeram 10 consultas populares, mais de 10 consultas populares, junto com a eleição presidencial. Então era uma cédula gigante em que tu votava diversas coisas, não era só o candidato a presidente. As pessoas votavam sobre direcionamento do orçamento do seu estado, votavam sobre a opção de comprar ou vender ações de uma empresa. Tudo isso é feito como tradição em diversos países democráticos. E aqui no nosso país é que não se faz. E aqui no Rio Grande do Sul, que é o único lugar que tem um plebiscito para venda de empresa pública, garantido pela Constituição, eles querem tirar ainda por cima. Então a nossa luta agora é para que o povo seja ouvido, é para que o povo diga qual é a sua vontade e que o povo se expresse para a gente proteger a nossa próxima geração, como a Amandinha, que está ali no colo do Jimenez agora, né? Oi, Amanda, tudo bom? Está ali agora no colo do pai dela, esperando o pai para jantar, né? E é isso, gente. A gente precisa preparar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, para que essas crianças tenham um lugar melhor para viver, para que essas crianças tenham, enfim, condições de ter uma vida decente, né? A nossa luta é para isso, é para que a população possa sobreviver, né, e que as próximas gerações tenham condições melhores de vida, né? E é isso que querem tirar de nós. Querem tirar de nós o nosso poder de dar uma condição melhor para os nossos filhos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Jonas. Obrigado, Jimenez, também aí pela participação. E vamos nos manter atentos, resistentes e vamos lutar. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jimenez. Já ia começar agora a live com as crianças. Nós já ia chamar mais aí. Mas que legal, viu? Um abração para vocês. E espero que a gente consiga derrotar logo essa PEC, espero que a gente consiga manter a fortaleza que é o Banrisul, com o seu papel social, e que os bancários continuem por muitos anos fazendo a boa defesa do patrimônio dos gaúchos. Porque o servidor público, isso é uma coisa que a gente não falou, ele é fundamental na sociedade. Uma sociedade sem um servidor público, sem uma estabilidade, é uma sociedade que está fadada a entrar num bolsão de corrupção. A gente sabe, já viu os países que mergulharam nisso, porque o capital, ele é um sistema corrupto, ele é um sistema que vive da malandragem, entende? Da disputa, da negociação, da ilusão. Eu queria lembrar aqui, no século XIX, nos Estados Unidos, não existia muita tecnologia, como no mundo inteiro não existia. E o capital imperava já naquela época. Eles colocavam produtos químicos nas carnes para elas, mesmo podres, não terem cheiro e não apodrecerem mais. E esses produtos químicos geravam câncer. Então, naquele século, se morria muito de câncer, porque o que imperava era o privado, era o lucro, obter lucro, não perder nada. E, na verdade, a gente está retomando um período que é isso, que é reaproveitar tudo que se pode reaproveitar na sociedade.
e obter lucro acima de tudo. Então, esse descontrole do Banco Central já está respingando aqui, porque não é em vão que vão vender o que resta ainda de instituições, né, financeiras, de financiamento da economia, que eles querem comandar a taxa de lucro, a taxa de juros. Eles não querem que o povo decida, ou que um presidente, ou um congresso, não. É os empresários e os investidores comandando a nossa vida. Nós estamos prestes a entrar num período que nós seremos só número, CPF, cartão de crédito, e nós vamos ter que só pagar o que eles mandarem nós pagar. Nós vamos ter que pagar o que eles mandarem nós pagarmos pelo valor da água, pelo valor do gás, da gasolina, já está assim. Pergunto para vocês que estão nessa live, estão assistindo, quem de nós tem para escolher o valor do gás de cozinha que bota para dentro de casa? Ninguém, porque é uma regulação do capital privado hoje. Liquidaram com a nossa Liquigás, acabaram com ela. E assim eles querem fazer com tudo. Se hoje, minimamente, a gente tem uma linha de crédito aí, no Banricompras, vai lá, compra uma geladeira, compra um fogão, enfim, financia e tal, e vai. Daqui a pouco a taxa de juros vai ser enorme e nós vamos ficar refém disso. Então, eu queria fazer um apelo aqui a todos vocês, né? O Sérgio e o Gimenez vão mandar para nós vamos botar nas redes aí, para fazer esse movimento em defesa dos trabalhadores gaúchos, porque não é em defesa do Banrisul que nós estamos lutando. Nós estamos lutando em defesa do povo gaúcho. Por isso a importância dessa live, a importância desse debate, e a importância da luta, da CUT, dos sindibancários, da FETRAF, enfim, das instituições que representam a boa, como é que se diz? A boa política em defesa do povo. Que hoje os políticos que estão na Assembleia, a maioria deles estão com o governo e contra o povo. Estão com o governo contra o povo. Não tem aumento do salário mínimo, eu não vejo ter aumento das estruturas de saúde, estão fechando escola, encerraram no outro governo tudo que se tinha público, e agora estão aí, encerrando um pouco mais. Daqui a pouco, o cargo de governador vai ser alugado. O governador vai lá, se candidata, se elege e aluga para alguém de fora aí, daqui a pouco, um espanhol, um francês, que quer governar o Rio Grande do Sul, vai ser vendido, porque é só eles botarem uma PEC na emenda uma emenda constitucional aí, daqui a pouco nós estamos sendo controlados por alguém que nem sabe e nem tem identidade nenhuma com o gaúcho ou com o brasileiro. Eu quero agradecer imensamente o Gimenez, o Sérgio, por estarem conosco fazendo esse debate. Estendo a vocês um abraço a toda, né, a categoria, enfim, que está na luta. Esse mandato do vereador Jonas Reis, ele é um mandato do povo de Porto Alegre, mas ele também é um mandato preocupado com os gaúchos. E a gente mora nesse estado e conhece a importância desse povo e sabe que as empresas públicas é o pouco ainda que resta na mão do gaúcho. Então, eu convido vocês todos a compartilhar essa live. Ela vai ficar salva aqui no Facebook e ela vai para o nosso canal do YouTube, que é Professor Jonas Reis. Vocês podem se inscrever lá, apertar o sininho, sempre que tiver uma live nova ou algum material de denúncia aí dos desmandos dos governos, vai estar lá aparecendo no celular de vocês. Envio um grande abraço a todos e agradeço a oportunidade da gente estar aqui nessa noite de sexta-feira debatendo um tema que é o futuro dos gaúchos. É o futuro do financiamento da economia, da microeconomia, dos microempresários, dos trabalhadores autônomos e dos assalariados, porque muito aposentado recebe pelo Banrisul e precisa do Banricompras, e não vai conseguir absorver taxas de lucro do empresariado que está só interessado com o quê? Com as ações que dão mais lucro. E ações que dão mais lucro não são ações de interesse social, são ações, né, simplesmente da exploração dos bens que alguém produz, porque, infelizmente, é isso que virou o sistema financeiro, esse estágio tão horroroso do capitalismo. Enfim, um grande abraço, Gimenez, um abraço, Sérgio, para todo mundo, e nos vemos aí nas batalhas que precisamos enfrentar. Um grande abraço, gente. Bom fim de semana.